E aí, maravilha, tudo certo? Tudo ótimo, que bom. Vamos continuar agora com a quinta parte do livro Educação Física e Esportes, Perspectivas para o Século XXI, organizado por Wagner Way Moreira. Esse livro parece que não acaba nunca, cara. Essa parte trata das perspectivas na recreação e no lazer. Beleza? Então vamos lá. 1. Recreação e lazer. O futuro em nossas mãos, escrito por Antônio Carlos Bramante. Os estudos sobre recreação e lazer ganharam corpo nos anos 80 e início dos anos 1990. Entretanto, essa área de pesquisa possui suas dificuldades por conta das suas variáveis inatingíveis de mensuração e por sua própria natureza de fenômeno/experiência interdisciplinar. Como exemplo das variáveis que concorrem para o entendimento das pessoas no lazer, temos o processo político, econômico, educacional, de urbanização, deterioração ambiental, etc. A dinâmica dos fatos sociais que ocorrem no Brasil impacta no campo do lazer e recreação porque, uma vez que os estudos nessa área não avançam, dificulta os possíveis estudos das tendências nos campos do lazer e da recreação. Vamos para o entendimento das dimensões da recreação e do lazer. O significado de recreação e de lazer precisa ser debatido através da análise das próprias experiências ditas de lazer. A educação para o lazer deve ganhar novos significados entre os educadores que trabalham direta e indiretamente com os conteúdos culturais do lazer, profissionais das áreas de educação física, educação artística, turismo, pedagogia, etc. Essa ideia parte desde o redirecionamento do recreio escolar até a concepção de universidade como centro de cultura. Acredita-se que a recreação/lazer podem ser introduzidas no sistema formal de educação como uma possível disciplina escolar. O ideal do lazer é vivenciar uma experiência baseada na percepção de liberdade, motivação intrínseca e satisfação originada no engajamento em ocasiões sociais. Assim, a indústria cultural, com sua abordagem consumista, tende a influenciar, interferir e abarcar o tempo disponível para as práticas de atividades de lazer. É necessário que todos possam ser educados nas questões que dizem respeito à recreação e ao lazer, para que compreendam e vivam a sua importância, porque aquilo que não se compreende não é valorizado, aquilo que não se valoriza tem cada vez menos defensores, e aquilo que não é defendido perde-se. Prosseguindo, defesa dos recursos ambientais. As experiências de lazer no Brasil são afetadas tanto pelo meio natural quanto pelo meio construído. A reivindicação por espaços e áreas verdes já não é novidade, ainda mais por conta do aumento da área construída de metros quadrados por habitantes realizada pelo poder público. Quanto mais qualidade houver nos espaços urbanos, mais impacto na qualidade de experiências de lazer haverá. Luta-se por um ambiente natural, sem contaminação, e um ambiente artificial construído harmonicamente. Portanto, o trabalho é encontrar um equilíbrio entre as áreas que são construídas e os espaços adequados para a implementação dos equipamentos de lazer e recreação. Além da preocupação em ter o espaço adequado para o lazer e a recreação, outro ponto de bastante atenção é a necessidade de se reduzir ao máximo as barreiras arquitetônicas, tanto para deficientes quanto para idosos. A estrutura arquitetônica adequada é o primeiro passo para que outras barreiras possam ser rompidas mediante programas adequados e profissionais qualificados. Vamos para planejamento integrado. Para serviços de qualquer natureza, a cooperação, a articulação e a coordenação são fundamentais para uma boa administração. Em um planejamento inter e intraníveis do setor público, a articulação com os setores privados e semipúblicos é indispensável. Observa-se que, para o planejamento do setor de recreação e lazer, a equipe multidisciplinar é essencial. Dessa forma, é possível exercitar os atributos da cooperação, articulação e coordenação. Podemos citar alguns exemplos de questões que devem ser levadas em consideração com relação à instalação de equipamentos de recreação e lazer. Existe previsão de instalação de vias próximas aos locais de recreação e lazer e que possa colocar em risco a integridade física da população beneficiada? Há projetos de urbanização, instalação de moradias aos redores das áreas de lazer? Haverá um crescimento da terceira idade no público usuário das instalações recreativas em potencial? O crescente acesso das mulheres ao mercado de trabalho pode impactar o planejamento de experiências de lazer?
Além disso, o profissional da área deve ser envolvido nas questões do planejamento dentro da área administrativa, tendo acesso à organização, execução e controle dos recursos humanos, materiais, físicos e financeiros. Prosseguindo, política de recursos físicos e equipamentos. É comum governantes não fazerem todos os levantamentos necessários para a construção de novos recursos físicos ou mesmo o levantamento para ampliar e otimizar os já existentes. E dentro da política de recursos físicos e equipamentos de recreação e lazer, vale destacar que é necessário oferecer oportunidades que atendam aos diversos interesses culturais, não privilegiando apenas uma das áreas, como é o caso típico dos centros esportivos. Vamos para a ampliação dos recursos programáticos. Hoje em dia, muita energia e recursos são gastos para a construção de recursos físicos, sobrando muito pouco para a manutenção e animação. É preciso, além das instalações, oferecer programação que atraia os interesses de possíveis usuários. O calendário de ações permanentes precisa contemplar eventos motivadores de impacto e atividades de apoio. Portanto, é importante diversidade na natureza das atividades propostas e, também, resgatar as tradições locais, prestigiando as manifestações da cultura popular. Além disso, a população idosa merece grande atenção. Com a projeção de contínuo aumento dessa população, novos valores serão incorporados por esse público, exigindo um processo educativo prévio para que haja um engajamento consciente às suas possibilidades de desenvolvimento pessoal e convivência social, por meio das experiências de lazer. Prosseguindo, formação e reciclagem de recursos humanos para a área. A intervenção profissional em uma experiência que, em tese, deveria ser livre e espontânea, é justificável porque uma não intervenção de forma crítica e criativa só poderá perpetuar o acesso de uma minoria já privilegiada ao lazer e à recreação. Mas a formação do profissional que vai intervir nessa área gera bastante debate, por conta de perfil, responsabilidades, abordagem interdisciplinar, etc. E não podemos esquecer da importância dos voluntários, principalmente para a disseminação e expansão dos interesses no lazer. Assim, na relação profissional-voluntário, poderá se ampliar uma base sólida de conhecimentos e engajamentos frente às novas oportunidades de desenvolvimento, de expressão e liberdade individual. Concluindo, existem diversas formas de intervir nesse sentido. Exemplos: qualificação profissional, encontros técnicos, cursos de reciclagem, pesquisa e avaliação universitária, produzir e disseminar informações técnicas para profissionais e voluntários. O exemplo dos profissionais da área. Dante sugere alguns parâmetros para identificar o animador sociocultural. 1. Possuir boa formação cultural. 2. Ter ligação afetiva com a prática cultural. 3. Desenvolver uma ação sociocultural voluntária. 4. Ter opinião e exercer influência. 5. Desconfiar do consumismo, da rotina e não se acomodar com a situação cultural. Fica, portanto, evidente a necessidade da adoção de uma visão abrangente dos interesses culturais do lazer e sua vivência intrínseca, além da valorização do trabalho na área, tanto financeira quanto de organização e recursos disponíveis. Prosseguindo, o conhecimento e a participação da comunidade. Conhecer o público usuário das atividades de recreação e lazer, seus gostos, anseios e desejos é algo importante, mas que é pouco valorizado e potencializado nesse meio. Ainda prevalece a visão de um profissional que possui um saber absoluto e que conhece, de maneira antecipada, os desejos e necessidades da clientela. Alguns estudos mostram que muitas pessoas não participam de atividades recreativas por falta de informação. Por essa razão, a participação da comunidade beneficiada é crucial para o sucesso dos serviços de lazer, tanto no planejamento quanto na execução e na avaliação. Vamos para o enfoque mercadológico do planejamento. À medida que cresce o terceiro setor, serviços, a valorização da opinião do cliente sai do discurso e ganha a prática. Essa visão, que era típica do setor privado, hoje também alcança o setor público e semipúblico. Kotler apresenta 6 elementos fundamentais do marketing aplicados às experiências de lazer: produto, serviço, lugar, promoção, posição, preço e aqueles que oferecem o serviço. A relação entre o público-alvo e o prestador de serviço deverá ser estreitada e ampliada ao definirem-se políticas e diretrizes de ação no campo do lazer. Prosseguindo, informatização. A utilização da informática para melhorar os serviços de lazer e recreação é uma realidade em muitos países. Dessa forma, os profissionais envolvidos devem entender de informática para otimizarem os serviços e, assim, oferecerem um serviço de qualidade, rápido e integrado.
É ainda importante frisar que a informática, com sua grande capacidade de processamento de informações, está cada vez mais vinculada às estruturas do poder, deixando de ser privilégio para se tornar necessidade de todos. Portanto, a recreação e o lazer precisam acordar para a informatização, sem, contudo, deixarem-se fascinar pela máquina. Vamos para o desenvolvimento da pesquisa na área. Comecemos com uma constatação importante. O número de pesquisas na área de lazer e recreação no Brasil é muito reduzido. Uma das dificuldades encontradas para a realização de pesquisas nessa área é que ela é interdisciplinar, mas a sua estrutura é monodisciplinar e reducionista. Uma das soluções para a sistematização de conhecimentos é a adoção de um conjunto de temas específicos considerados essenciais pela comunidade acadêmica, juntos com os dirigentes que prestam serviços nessa área, na estruturação de pós-graduação, sem, contudo, deixar de lado tópicos de interesses dos pesquisadores nela envolvidos. E, após a produção de pesquisas, o trabalho é disseminar a bibliografia existente na área. O lar como principal centro de entretenimento. Nossa realidade mostra que a casa ainda é o principal espaço de lazer das pessoas e a televisão é a maior responsável por essa realidade. Alguns fatores contribuem para que a casa seja um centro de lazer: falta de segurança nos locais públicos, sistema de transporte caótico, alto custo para a experiência de lazer. Vamos para o crescimento do setor privado na recreação. Com a falta de capacidade do Estado de garantir lazer a todos, os empreendimentos privados surgem com força total nessa área. O Brasil é um dos países que possui o maior número de academias de ginástica per capita no mundo. Os shoppings também dedicam boa parte do seu espaço para o lazer. A indústria do ecoturismo também tem entrado com bastante força, mas como todos esses serviços têm um custo, esse tipo de lazer é acessível para poucos. Turismo, prós e contras. Atualmente há uma tendência de compreender o turismo também como uma experiência de lazer. Os estudos dessa área abordam o tema sob o viés do chamado desenvolvimento sustentável, ou ainda estudos de estresse ambiental, que pode ocorrer quando uma determinada localidade é explorada em termos turísticos sem o devido planejamento. Por conta de suas belezas naturais, infelizmente é possível que o Brasil explore o turismo dentro de uma visão unilateral, econômica, sem considerá-lo como uma das principais fontes de lazer dentro de uma perspectiva de turismo social. Prosseguindo, prioridade política. Como vimos até aqui, o setor privado vem crescendo e aumentando sua posição dentro da área do lazer, privilegiando uma parcela reduzida da população e com objetivos questionáveis. Para que a legislação saia do papel e venha para a realidade, garantindo lazer a todos, mudanças estruturais precisam ser feitas. As prioridades governamentais precisam privilegiar o acesso da maioria aos bens culturais. Mas o quadro atual do Brasil não nos dá muitas esperanças no tocante à democratização do lazer no país. A crise financeira e o caos social deixam pouco espaço para antever uma ação positiva para a recreação e o lazer. O que se vê é o aumento do divertimento por meio da cultura de massa, descaracterizando-se a dimensão maior de desenvolvimento que a experiência de lazer pode proporcionar. A esperança está na luta da base, nos municípios, onde a população, de forma organizada, inclua também o lazer na lista de prioridades, na tentativa de resgatar o humano dentro do homem. Beleza, terminamos o texto 1. Agora nós vamos para o texto 2, Perspectivas para o Lazer, Mercadoria ou Sinal de Utopia, de Nelson Carvalho Marcelino. Beleza, vamos que vamos. Entre extremos. É essa a situação do lazer que vivemos hoje. De um lado temos a volta ou retrocesso de comportamentos por vários motivos, e por outro temos uma procura desesperada por novas emoções fortes, por vertigem, rachas, saltos de bungee jump, surfistas ferroviários, etc. Entre a fuga dos habitantes das grandes cidades nos feriados, entupindo as estradas e o hábito de passar os finais de semana em casa. Entre a procura por condomínios fechados, tipo classe A, e os conjuntos habitacionais populares, sem vida, todos enfileirados e iguais. A educação física não tem exclusividade do tratamento do tema lazer, mas o lazer não pode deixar de ser considerado nas discussões que envolvem a educação física. Sendo assim, quando tratarmos do lazer relacionado à educação física, é necessário não ficar restrito ao seu próprio âmbito e nem negar seu estudo/intervenção, buscando fazer um aprofundamento nas questões relativas à teoria, prática, ao agir, pensar. Quando projetamos o futuro, significa pensar que aquilo que está por vir é resultado das tendências verificadas no presente.
Assim, projeta-se um futuro onde o presente é preservado e aumentado, ao mesmo tempo que os elementos disfuncionais que existem agora são dele eliminados. As questões relativas ao lazer e o seu estudo sempre estiveram revestidas de tentativas de manipulação ideológica, contribuindo para reforçar os preconceitos existentes em relação ao tema. As atividades são tratadas como mercadorias, entendidas fora de um contexto mais amplo e de uma perspectiva ahistórica. Dessa forma, o lazer, assim como a informação e a educação, é tratado como mercadoria de troca e quem produzir e vender mais essas mercadorias garantirá cada vez mais capital e poder. Posturas unilaterais derivadas de uma interpretação do trabalho de inspiração marxista e do lazer marcadas por um modelo funcionalista projetam o futuro baseadas em possibilidades abertas de uma perspectiva ideal. E por esse ponto de vista, deve-se considerar que as mesmas potencialidades que se oferecem ao trabalho também podem ser observadas no lazer, entendendo ambos como campos de ação humana que buscam satisfazer necessidades. Dessa forma, analisar os dois campos de forma isolada e desvinculada do contexto social mais amplo não pode ultrapassar o nível das possibilidades isoladas. Entretanto, o trabalho e o lazer precisam ser vistos de maneira interdependentes, no tocante às esferas de atuação humana. Bramante questiona se estaríamos vivendo uma civilização do lazer, sociedade sob a ética do lazer, pois essa realidade de uma sociedade que valorize o verdadeiro lazer ainda parece ser um sonho distante. Para Dumas-Edier, o lazer já condiciona o exercício do próprio trabalho, não se contentando mais em coexistir com ele. Parker despreza uma noção de sociedade do lazer. Ele coloca indagações sobre a procura pessoal ou identidade no lazer, ou a demanda por mais tempo disponível versus elevação contínua dos padrões de vida. Esse autor fala muito das questões dos valores no lazer, tanto no ponto de vista pessoal quanto do social, no encaminhamento das problemáticas relativas ao próprio lazer numa sociedade futura. Vamos para a dinâmica cultura, resistência e mudança. Contrapondo-se à visão do lazer, que o enxerga como um instrumento de dominação, está a visão crítica, que entende o lazer como um fenômeno gerado historicamente, de onde emergem valores questionadores da sociedade como um todo e sobre o qual são exercidas influências da estrutura social vigente. Assim, o lazer é importante por ser um tempo privilegiado para a vivência de valores que possam contribuir para mudar a ordem moral e cultural, abrindo caminho para uma nova ordem social. Observando o trabalho como um ambiente limitador, sem criatividade, feito sem prazer, o lazer passa a ser o único espaço livre e de manifestação da criatividade e do prazer, lúdico. E a vivência do componente lúdico da cultura, sua visão principalmente em termos de processo, é considerada como manifestação da utopia e, dialeticamente, como denúncia da realidade insuportável. Bruns afirma que o lazer, como um fenômeno estreitamente relacionado com o processo de urbanização, deve ser analisado tendo como parâmetro sua inserção na análise da dinâmica cultural da sociedade moderna. Dessa forma, embora o conhecimento do lazer deva ocorrer a partir de sua historicidade, a sua compreensão na dinâmica social exige que se leve em conta que os estilos de vida heterogêneos referem-se a uma estrutura de classes, mas não são determinados mecanicamente. Também para Vale, o entendimento da realidade do lazer vem de uma dinâmica social onde lógicas opostas estão em ação e onde a prática popular pode ser entendida como uma forma de resistência que assume diversos significados. Nessa especificidade concreta, o lazer passa a ser importante objeto de estudo para a compreensão da sociedade atual, suas contradições e possíveis caminhos para a superação da ordem social vigente. Vamos para o Brasil e os estudos do lazer. Os estudos do lazer no Brasil estão vinculados ao contexto histórico da urbanização da vida nas grandes cidades. E os primeiros trabalhos trataram o lazer de forma muito abstrata e isolada. Além disso, as obras que tratam do lazer ocorreram no ramo da chamada sociologia do lazer, quase sempre às margens dos meios acadêmicos. As universidades brasileiras iniciaram suas investigações na área do lazer de forma significativa somente a partir dos anos 1970, tendo crescimento considerável na década seguinte, com temáticas relacionadas à educação e produção cultural. Mas para que os estudos na área do lazer ganhem um corpo significativo, eles não podem se concentrar em apenas uma área do conhecimento. É preciso contribuição das várias ciências sociais, da filosofia e de profissionais ligados direta e indiretamente ao campo, terapeutas ocupacionais, arquitetos, arte-educadores, etc.
prosseguindo as possíveis contribuições da educação física. O lazer, como área prestadora de serviços, tem tido abordagens desde o início do século. No campo da atuação, segmentos da educação física iniciaram um processo mais sistematizado. A grande vinculação histórica da educação física com o lazer, recreação, ocorre desde a década de 1930. Atualmente, o que se discute nas faculdades é a pertinência da manutenção das disciplinas ligadas à recreação/lazer no currículo até a constituição de modalidades específicas já a partir dos cursos de graduação. A pós-graduação também já contempla várias linhas de pesquisa nessa área. A questão do lazer não pode ser enfrentada de modo isolado da questão sociocultural na sua totalidade, sendo preciso considerar as possibilidades de ações específicas na área, diferenciando o lazer na totalidade das relações sociais e os limites e as possibilidades de políticas setoriais. E a educação física deve participar desse esforço. A educação física precisa contribuir para o desenvolvimento de estudos sistemáticos que abordem a problemática do lazer. É necessário o desenvolvimento de experiências interdisciplinares no campo do lazer, com o profissional de educação física participando de todas as etapas, desde a elaboração até a execução das propostas, entrando no jogo de mercado, passíveis de previsão e na construção de uma nova sociedade, algo imprevisto e imprevisível. Beleza, terminamos essa quinta parte. Agora é a sexta parte, perspectivas na educação física escolar. Mas não vamos fazer esse estudo agora. Nós vamos dar uma pausa, recuperar as energias, respirar um pouco. Esses textos não são simples, não tem assim uma leitura e um estudo tão emocionante e atraente, mas nós precisamos fazer porque em diversos concursos ele está na lista de referências bibliográficas, beleza? Então, segura aí, daqui a pouco nós voltamos. Valeu e até o próximo estudo.